Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Peregrino Cultural. Hoje eu estou aqui para falar sobre Antígona, uma obra arrebatadora, simplesmente fantástica. Quero destrinchar um pouco essa obra aqui com vocês, falar das minhas impressões e o que eu penso a respeito dela. Antígona se passa após os eventos da Guerra dos Sete contra Tebas, uma guerra que, por sua vez, é proveniente dos eventos das obras Édipo Rei e Édipo em Colono. Édipo, para quem não sabe, é pai de Antígona e vítima de uma maldição, devido à qual, sem saber, acabou matando o próprio pai e casando com a própria mãe, com quem teve 4 filhos, dentre os quais Antígona. Após descobrir seus crimes, desesperado, Édipo acaba se cegando e se condenando ao exílio. Ao tentar retornar a Tebas mais tarde, arrependido depois de refletir que ele basicamente não teve a devida culpa nesses eventos, porque ele simplesmente não sabia, não tinha consciência do que estava fazendo, não conhecia seu pai nem a sua mãe, ele acaba, por conta disso, tentando voltar para Tebas e é simplesmente escorraçado pelo seu tio, irmão de sua mãe e esposa, Creonte, e por seu filho mais velho, que ocupava o trono. Após muito vagar como exilado e mendigo, acompanhado e auxiliado por Antígona, Édipo descobre que seu filho mais novo usurpou o trono do seu filho mais velho, exilando-o. Esse filho mais velho se refugia em Argos, onde consegue o auxílio de 7 generais para invadir Tebas, onde poderia retomar o trono em troca dos espólios oferecidos ao pessoal de Argos. Ocorre que uma profecia indicava que a cidade onde Édipo fosse sepultado jamais seria molestada, e que quem tivesse o seu apoio seria o vencedor da guerra. Édipo, enraivecido, preconiza que os seus 2 filhos, que o renegaram, morreriam em batalha. E nisso ele se recusa a auxiliar qualquer lado ou até mesmo a sua antiga cidade, agora que, sendo ele útil, todos buscam seu apoio. Édipo se oferece simplesmente a morrer em Atenas, onde ele recebeu refúgio e auxílio do rei Teseu, de modo que a cidade nunca seria invadida ou destruída. Édipo teve uma das vidas mais miseráveis possível, como se pode perceber. Sua sina acompanhou a ele e a sua família. Nesse ambiente, Antígona e Ismene, as 2 filhas de Édipo, lhe prestam apoio, especialmente Antígona, que foi a sua guia até o fim de sua vida. Aqui, Antígona apresenta o seu caráter zeloso, piedoso, sua fortaleza e piedade filial. Enquanto os homens o renegam em face de seu crime, ainda que um crime cometido sem o discernimento, ela não julga nem condena, apenas presta o seu apoio e se incumbe de sanar todas as necessidades do seu pai cego. Édipo sofre com seu temperamento impulsivo, demonstrado na forma que ele conduz a própria investigação do seu caso em Édipo Rei e na forma que ele lidou com a descoberta, se cegando e exilando. E ele torna a errar em Édipo e Colono, condenando seus filhos no momento de ira, algo que a própria obra simplesmente deixa em aberto a transmitir que nenhuma decisão tomada em momento de ira costuma render bons frutos. Ao condenar seus filhos, Édipo acaba expandindo a maldição de sua família e condenando, sem o saber, a própria filha que lhe prestou tanto apoio e amor. Após os eventos da guerra, a profecia se cumpre e os filhos de Édipo morrem, matando-se mutuamente. Creonte, então, o seu tio, assume o trono e, considerando que o mais velho dos filhos, ao levar outra nação a invadir Tebas, é um traidor da pátria, o condena a permanecer sem sepultura e sem receber os ritos sagrados. E é aqui, enfim, que o caráter de Antígona brilha de forma definitiva. Ela se recusa a cumprir o decreto de seu tio e enterra o seu irmão, que estava largado para os cães e abutres. Antígona põe o seu dever como irmã acima de qualquer coisa. Dessa vez, coloca o seu dever acima da própria lei. Jaz aqui o choque entre 2 concepções de ordem. Creonte se coloca como fonte de toda a ordem e autoridade, o governante do qual toda a lei deriva. Para Antígona, a justiça é anterior ao próprio Estado e à autoridade. O governante não cria verdade moral. A firmeza de caráter de Antígona é belíssima.
Investida da verdade e do dever, ela se recusa a, segundo a própria obra, se dobrar ao peso de seus próprios males. Já Creonte, segundo seu próprio filho, daria um bom rei num deserto vazio. O homem que crê que, investido de autoridade, torna-se infalível e absoluto. Antígona aceita morrer pela sua resolução. Ela representa o bem que não se sujeita aos poderes temporais terrenos, pois se firma em uma ordem superior. Abre aspas aqui para uma frase que ela solta logo no começo da obra. Quando eu o honrar, assim, vai ser belo morrer, jazer junto ao meu amado, eu, a sua amada, numa perversão sagrada. Aqueles lá embaixo, mais tempo terei de agradá-los que os daqui. Lá vou estar para sempre. Fecha aspas. Após questionada por Creonte, quando ela é confrontada por ele, se deve à ousadia de infringir a lei, ela responde, abre aspas, tive, pois não foi Zeus que a proclamou, nem a justiça que mora com os deuses lá embaixo, que fizeram aos homens as perenes leis. Não pensei que teus decretos fossem tão fortes a ponto que um mortal pudesse transgredir as inscritas e indeléveis leis divinas. Elas não são de hoje nem de ontem, são eternas, e ninguém nunca soube de onde elas vieram. Crês que, por temer um homem, eu as violaria, sob a pena de expor-me à justiça divina? Fecha aspas. Questionada sobre a moral de seu irmão, que expôs a cidade ao saque, ela expõe que não cabe a ela zelar por essas leis, uma vez que seu irmão já está morto. Nesse ponto, lhe cabe apenas o zelo familiar, e ela chega a responder que nasceu para o amor e não para o ódio. Antígona compreende a existência das leis superiores e perenes, das quais derivam os princípios necessários para a própria formulação das leis humanas. Essas leis não procedem da vontade arbitrária dos governantes, mas de uma ordem universal que ultrapassa o poder político circunstancial. Desse modo, quando Creonte impõe determinações contrárias a essa ordem superior, Antígona se recusa a obedecer, pois entende que a autoridade humana encontra limites nas leis eternas. A tragédia revela, assim, o conflito entre o poder temporal e a consciência moral. Antígona não é uma mera rebelde, mas alguém que se levanta contra a lei injusta e tirânica. Ela revela que nem toda lei merece ser seguida, mas deve ser enfrentada, ainda que sozinha. Afinal, mesmo que tantos concordem com ela, submetem-se à autoridade devido ao medo. O que incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Antígona recusa-se a ficar submissa frente à tirania. Ela respondia aos deveres que ultrapassam a esfera política. Por fim, a obra expõe os tiranos travestidos de guardiões da lei e que, às vezes, a lei se torna simplesmente um meio de legalizar aquilo que é mal. O confronto entre Antígona e Creonte é simbolizado nas próprias contradições que eles encarnam. Homem e mulher, jovem e velho, Estado e indivíduo, transcendência e autoridade temporal. São muitas camadas que podemos identificar. É interessante como Sófocles põe o Estado em situação de oposição ao indivíduo e, de certo modo, até mesmo à família. Ele levanta a questão da limitação do poder do Estado. Ele levanta a questão sobre a extensão dessa autoridade. O próprio coro está constantemente dividido em meio a essa tensão. Se pegamos ainda o contexto da Grécia Antiga, em que essa obra foi escrita, percebemos a constante tensão a respeito da tirania que permeava as cidades-estados. Em Atenas, onde Sófocles viveu, a democracia e os defensores de uma aristocracia viviam em conflitos, e a própria democracia adquiria caráter tirânico em dados momentos. Era um período de tensões e conflitos, e Antígona acaba se mostrando ainda mais pertinente quando esse fator é observado. Parte da população, diante da crise de Tebas, esperava resoluções práticas por parte do líder e delegava a ele o dever de expurgar os males oriundos da recente crise. E assim, o caráter mais firme de Creonte acaba passando como um exercício de poder e de resolução. E assim é que muitos governos adquirem um caráter tirânico. Antígona se ancora em valores firmes e perenes.
de modo que a transitoriedade das crises e dos governos não a afetam nem mudam a sua resolução. Ela não se dobra a poderes efêmeros e transitórios, mas se ancora no que não há de padecer, a exemplo do seu amor familiar. Sua firmeza de caráter, sua força, fazem de Antígona uma das mais belas personagens já criadas. Trata-se de uma força humana, o bem que se ergue quando todo o mais silencia, seja por temor ou abstenção do dever. Afinal, quantos não preferem que quem está no poder resolva tudo para nós, mas espera resoluções simples, geralmente baseadas em bodes expiatórios? É fácil nos acomodarmos enquanto esperamos que os governantes nos tragam resoluções simples para questões complexas. A partir disso, a absolutização do Estado adquire respaldo e o populismo se torna uma força a validar a tirania. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Deixe o seu like se você gostou, comente o que é que você achou e se inscreve no canal se não for inscrito. Muito obrigado a todos vocês, valeu e até a próxima.